Desvendando o universo cripto. Essa semana recebi vários comentários que gostariam de aprender mais sobre o universo de criptoativos. E nós pensamos em você que ainda não sabe como e vamos criar um guia. Então, como é muita coisa, nós vamos fazer pequenas aulas ao longo das semanas seguintes. Então, essa vai ser uma das primeiras aulas do mundo cripto. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando agora? Então ative aí o sininho das notificações para você ser recomendado de cada novo conteúdo que aparecer no canal. E deixe também o seu like depois de que você ver que valeu a pena para você. Um dos momentos, né, que eu vejo que foi muito importante trazer esse assunto é que saiu oportunidades no mercado esse ano, tanto em Bitcoin, pelo fato dele ter tido uma elevação muito grande e tem sido resiliente ao longo desse ano, do outro ano, e também porque o Ethereum, né, a gente fez um vídeo falando sobre os ETFs em relação a Ethereum e oportunidades que até empresas hoje estão pensando nisso, né, e investindo. Então, nosso primeiro ponto vai trazer para vocês os fundamentos. Então, são palavras que muitas das vezes a gente não está acostumada e fica sem entender. Então, hoje, mais do que tudo, né, vamos falar sobre o blockchain. Então, vamos resumidamente explicar assim, que seria como se fosse um livro caixa digital, transparente, que registra todas as transações de forma descentralizada e imutável. E a gente foi fazendo uma pesquisa e encontramos os pais do blockchain. Eis aqui eles, Stuart Haber e Scott Stornetta. Essas duas figuras, eles trabalhavam na Kodak, olha só, talvez você não seja dessa época, né? Mas a Kodak foi uma empresa de fazer xerox e fotografias muito grande. E eles trabalhavam lá. E um dia, numa conversa, parece que eles falaram assim, nossa, esse negócio de copiar, né? A gente tinha que buscar uma forma de fazer com que uma informação fosse, tipo, a gente fala hoje criptografada, mas que colocasse de alguma forma e fosse imutável. Essa foi a ideia principal deles. E foram eles que tiveram essa ideia. Então, a ideia primeira é um bloco, né? Então, em inglês, block, né? E depois, o chain. O chain são informações. Na realidade, essas duas palavrinhas começou a se aparecer muito quando começou a existir a moeda do Bitcoin. E acabou se juntando essas duas, dizendo para que a gente pudesse entender que o Bitcoin são como se fosse, né? O Bitcoin não é o blockchain, nem o blockchain é o Bitcoin. Mas é que nesse blockchain você tem todas as informações criptografadas e em ordem. E aqui eu trouxe um murinho para a gente entender essa ideia. A ideia é que cada pedrinha, cada bloquinho, ele está unido por um fio. E o primeiro bloquinho, vamos dizer, que foi feito do blockchain, ele tem uma informação. E o segundo tem outra. Só que cada um vai se conectando com o outro e tem todas as informações que tinha nos anteriores. Olha que coisa de doido. E isso, gente, são os códigos. E esses códigos é que são imutáveis. Então, se criou uma forma de que você tivesse informações de alguma forma que elas não pudessem se mexer. Imagine você se você tivesse, né, se você tem uma blusa de tricô ou de linha e você puxasse um fiozinho. Você sabe o que acontece quando puxa um fiozinho? Desfaz toda a peça. E a mesma coisa se daria no caso do blockchain. Se alguém conseguisse mudar um código, toda a cadeia seria mudada. Então, assim, já seria, por isso que fala a segunda palavra, que ele é irreversível. Uma vez feito esse código, não tem como mudar mais, né? Então, essas são as seguranças. E aí, esse código, achei bem legal isso, né?
Eles deram o nome de bloco hash. Hash. Te lembra alguma coisa? A B3 ela fez um ETF de Bitcoin e outros criptoativos com esse nome de hash. Então veio daqui, né? Justamente. Então, olha só um código. Isso aqui é um exemplo, tá? Então você tem vários números com letras fazendo o código. Então, e aí, isso é, como eu falei, imutável. Então, um bloquinho, como eu imaginando, o hash 1, ele vai ser ligado, né, com o próximo que virá, com outras informações, que é o hash 2, que também contém as informações do hash 1. E o hash 3 vai ser a mesma coisa, ele vai ter as informações dele, mais o do hash 2 e do hash 1. Então, o novo bloquinho, vamos dizer assim, ele contém todas as informações dos anteriores. Realmente impressionante. O blockchain é uma tecnologia segura e ela é o que é principal e o que mais chama a nossa atenção. Ela é descentralizada, ou seja, ela está livre, ela não está à mercê de alguém ou uma instituição ou outras coisas. Depois, ele foi usado também para as transações financeiras, mas na realidade, quando se pensou nisso, como a gente falava lá dos pais, a ideia não era para usar justamente para transações financeiras, mas acabou se vendo uma boa oportunidade de ter isso. Por quê? Porque você começa a separar o dinheiro dos bancos. Porque não é verdade, eu não sei você, né? Mas às vezes a gente já ouviu falar que você fica refém do banco. Então, sei lá, por exemplo, hoje não, né? A gente tem Pix, mas quando eu era criança, feriado, se você tinha dinheiro lá no banco, ficava lá trancadinho, você não podia tirar. E o dinheiro começou a ser visto, desde então, como um software, porque ele não pode ser manipulado. Então, hoje, muitos de nós temos as chaves Pix cadastradas nos bancos e praticamente não movimentamos cédulas mais, usamos transações via internet. Só que no caso do blockchain, ele vai ser também via internet, mas ele não vai passar pelos bancos. Então, essa é a grande vantagem, né? E qualquer pessoa pode auditar a rede. Isso também é uma coisa bem interessante, porque quando você fala em auditoria, seja em qual escala for, você sempre precisa passar pelas competências, pelos órgãos e por aí vai. E nesse caso, não. Então, se tivesse qualquer problema nessa rede, o que a gente já sabe que não houve desde então até esse momento, né? Desde quando ela foi criada até agora, e você já fica livre de pensar, nossa, né? Ela é bem assim, quase milagrosamente, ela não dá problema. Eliminar a necessidade dos terceiros, isso que a gente falava das instituições, uma grande vantagem. E o sistema inteligente. Por quê? Porque se houvesse uma calamidade, vamos supor, um meteoro caísse na Terra e acabasse com metade do mundo. Se tiver um computador que tiver aquelas informações daquele bloquinho, ele restaura tudo. Então, assim, isso é uma das coisas que fica assim nítido, né? Então, como eu falava lá no início, o blockchain, ele não é o Bitcoin, mas ele é sim, né? O Bitcoin, ele tem outras tecnologias, como o blockchain, que o tornam ainda mais seguros. Então, isso já nos traz um pouco de um conceito muito importante que é a segurança para o investidor. E o que mais é válido, né? Então, uma das coisas mais fortes dessa moeda. E o Bitcoin, por ele ser escasso, é que ele aumenta o seu valor. Então, como o ouro, né? Por isso que eles dão esse nome para o Bitcoin, né? É o digital ouro, né? Porque ele é escasso. Então, para você, né? Para você não, né? Para os mineradores, que são o nome dos computadores que fazem essas matemáticas daqueles códigos do hash e criam uma nova fórmula de um novo hash, eles recebem bitcoins através disso. E isso é escasso, porque quem criou o Bitcoin, ele pensou assim, vamos fazer um número de 22 e acabou-se. Então, assim, é como a gente sabe, né, o ouro, que é o físico, você vai lá no minério, na mina e faz as escavações e retira ouro, chega uma hora,
aquela mina acaba o ouro daquela mina. E a mesma coisa foi a criação do Bitcoin, né, dessa moeda digital, né? Então, assim, vai ser minerado até tanto. Então, por isso esse valor escasso traz, da mesma forma que o ouro, aumenta o seu valor. Então, é muito bem visto. Como é algo tão resiliente, a gente hoje vê como a primeira moeda e a mais forte. Porque todas as outras moedas, elas vêm para complementar ou para dar, assim, mais infraestrutura para fazer outros negócios. Então, o Bitcoin hoje, como a gente falava de umas aulas anteriores, né? Tem alguns países que já pagam, inclusive, o salário dos seus funcionários. E eles falam, eu quero receber em Bitcoin. E pronto, né? Então, assim, ela é o valor dela hoje, nesse momento, em 2025, não se duvida mais, né? Quando eu comecei a estudar lá em 2016 e 2015, ainda existia um ponto de interrogação que muitos diziam assim, só os próximos anos é que vai ser validado se ela realmente é uma reserva, né? E hoje a gente já tem isso mais claro. Então, hoje nós trouxemos o que o blockchain é e como é usado dentro do Bitcoin para nos trazer segurança, né? E principalmente essa tecnologia que nos traz esse conforto de poder saber, eu invisto e eu posso, ao mesmo tempo, andar com o meu Bitcoin se eu precisar. Valeu, até a próxima!